Análises de jogos, palpites, comentando jogos, jornalista esportivo. Está no ar o canal Analisando os Jogos da rodada com William Guimarães. Inscreva-se e compartilhe. Fala galera, mais um vídeo aqui analisando os jogos da rodada. Fim de semana com o final da Champions League, fim de semana com o rodado do Campeonato Brasileiro. Vamos falar desses jogos e deixar os palpites. E é isso, bora lá para mais um vídeo, bora lá para mais uma rodada. Vamos começar esse vídeo aqui falando da final da Champions League. Vamos começar falando de PSG e Arsenal. Antes de falar desse jogo, vamos falar como é que foi a trajetória dos dois times até chegar na final. O PSG na fase de liga terminou na 11ª posição, foi para a repescagem onde eliminou o Mônaco, nas oitavas de final eliminou o Chelsea, nas quartas de final eliminou o Liverpool e na semifinal eliminou o Bayern de Munique. Já o Arsenal terminou em primeiro na fase de liga, nas oitavas de final eliminou o Bayer Leverkusen, nas quartas de final eliminou o Sporting e na semifinal eliminou o Atlético de Madrid. O PSG chega para essa final com uma campanha de 10 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Já o Arsenal chega para essa final com uma campanha de 11 vitórias e 3 empates. O PSG tenta o seu segundo título na Champions League, o PSG que é o atual campeão da competição. Já o Arsenal tenta um título inédito, o PSG tenta o seu quinto título na temporada. Na atual temporada o PSG foi campeão do Campeonato Francês, Supercopa da França, Mundial e Supercopa da UEFA. Já o Arsenal tenta o seu segundo título, o único título do Arsenal na atual temporada foi o Campeonato Inglês. O Arsenal vem para essa partida 7 jogos sem saber como a derrota na temporada, vem de 5 vitórias consecutivas. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Se fosse para fazer uma projeção para essa final entre PSG e Arsenal, estou projetando aquela final tática e aquela final que quem fizer 1-0 dificilmente perde o título. Vou de Arsenal para essa final, 1-0 gol de Declan Rice, e na minha opinião o Arsenal será campeão da Champions League. Agora vamos falar do Campeonato Brasileiro, vamos começar falando de Flamengo e Coritiba. O Flamengo no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu de 3-0 do Palmeiras jogando em casa. Já o Coritiba venceu por 3-2 o Bahia também jogando em casa. Os dois times que tiveram meio de semana bastante diferentes. O Flamengo teve vitória contra o Cusco na Libertadores, já o Coritiba teve a semana inteira livre para trabalhar. O Flamengo está na segunda colocação do Campeonato Brasileiro, tenta uma vitória para reduzir a diferença com relação ao Palmeiras, que é o líder do torneio. Já o Coritiba está na 6ª posição, tenta uma vitória para entrar no G5. O Coritiba vem para essa partida 3 jogos sem saber como a derrota no Brasileiro. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. De um lado, um Flamengo que precisa se recuperar após ter tropeçado os 2 últimos jogos na competição. Do outro, um Coritiba que vem animado após ter vencido as 2 últimas partidas. Dentro do Maracanã, confio um pouco mais no favoritismo do Flamengo. Vou de 2-1 Flamengo. Gol de Pedro e Léo Ortiz para o Flamengo e para o Coritiba gol de Pedro Rocha. Agora vamos falar de Atlético Paranaense e Mirassol. O Atlético Paranaense no seu último jogo no Campeonato Brasileiro venceu por 3-1 Remo, jogando fora de casa. Já o Mirassol venceu por 1-0 Fluminense jogando em casa. Os dois times que tiveram meio de semana bastante diferentes. O Mirassol teve derrota para o Lanús na Libertadores. Já o Atlético Paranaense teve a semana inteira livre para trabalhar. O Atlético Paranaense está na 4ª colocação do Campeonato Brasileiro, teve uma vitória para se manter no G5. Já o Mirassol está na 18ª posição, teve uma vitória para reduzir a diferença com relação aos times que estão fora do Z4. O Atlético Paranaense vem para essa partida 3 jogos sem saber como a derrota na temporada, vem de mais 8 jogos sem saber como a derrota jogando em casa. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Atlético Paranaense vai vir animado após ter voltado a vencer na última rodada, tem feito seus melhores jogos na competição dentro de casa, mas por outro lado eu não me surpreenderia se o Mirassol aprontasse nesse jogo. Eu vou de Mirassol para essa partida, 1-0 gol de Eduardo. Agora vamos falar de Grêmio e Corinthians. O Grêmio no seu último jogo no Campeonato Brasileiro venceu por 3-2 o Santos jogando em casa. Já o Corinthians venceu por 1-0 o Atlético Mineiro também jogando em casa. Os dois times que tiveram jogo nesse meio de semana, o Grêmio teve empate contra o Montevideo City Torque na Copa Sul-Americana, já o Corinthians teve derrota para o Platense na Libertadores. O Grêmio está na 14ª posição do Campeonato Brasileiro, já o Corinthians está na 15ª. Os dois times tentam uma vitória para abrir distância da zona de rebaixamento. O Grêmio vem para essa partida 5 jogos sem saber como a derrota na temporada, e de mais 3 jogos sem saber como a derrota jogando em casa. Já o Corinthians vem para essa partida 4 jogos sem saber o que é vencer fora de casa. E o Corinthians que vem para essa partida dependendo um tabu. Desde 2018 não perde do Grêmio. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá.
Jogo de 6 pontos para as duas equipes. Normalmente estou prevendo um jogo nervoso, mas é aquele tipo do jogo que eu prevejo que quem fizer 1x0 dificilmente perde esse jogo. Vou de Corinthians para essa partida, 1x0, gol de Gustavo Henrique. Agora vamos falar de Bahia e Botafogo. O Bahia, no seu último jogo no Campeonato Brasileiro, perdeu de 3x2 do Coritiba, jogando fora de casa. Já o Botafogo empatou em 1x1 contra o São Paulo, também jogando fora de casa. Os dois times que tiveram meio de semana bastante diferentes. O Botafogo teve vitória contra o Caracas pela Copa Sul-Americana. Já o Bahia teve a semana inteira livre para trabalhar. O Bahia está na 8ª posição do Campeonato Brasileiro. Já o Botafogo está em 10º. Os dois times tentam uma vitória para encostar no G5. O Bahia vem para essa partida 8 jogos sem saber o que é vencer na temporada. Vem de mais 5 jogos sem saber o que é vencer jogando em casa. Já o Botafogo vem para essa partida 4 jogos sem saber o que é uma derrota na temporada. Vem de mais 3 partidas sem saber o que é uma derrota jogando fora de casa. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Analisando que o Botafogo vem num momento minimamente melhor e analisando a crise que o Bahia vem atravessando, eu vejo o Botafogo mais do que favorito para sair com os 3 pontos na Fonte Nova. Eu vou de Botafogo para essa partida, 2x1. Gol de Alex Telles e Medina para o Botafogo e para o Bahia, gol de Everton Ribeiro. Agora vamos falar de Santos e Vitória. O Santos, no seu último jogo no Campeonato Brasileiro, perdeu de 3x2 do Grêmio, jogando fora de casa. Já o Vitória venceu por 2x0 o Internacional, jogando em casa. Os dois times que tiveram um jogo nesse meio de semana. O Santos venceu o Deportivo Cuenca pela Copa Sul-Americana. Já o Vitória teve classificação na Copa do Nordeste contra o ABC. O Santos está na 17ª posição do Campeonato Brasileiro. Tenta vencer para sair da zona de rebaixamento. Já o Vitória está na 11ª posição. Tenta vencer para subir posições. O Santos vem para essa partida 4 jogos sem saber como a derrota em casa na temporada. Já o Vitória tenta vencer pela primeira vez fora de casa nesse Campeonato Brasileiro. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Analisando que tem aquela possibilidade do Vitória poupar titulares pensando na final da Copa do Nordeste. E analisando que o Santos precisa mais dos pontos dentro da competição, é um jogo que o Santos tem mais do que obrigação de sair com os 3 pontos. Eu vou de 1x0 Santos, gol de Gabigol. Agora vamos falar de Bragantino e Internacional. O Bragantino, no seu último jogo no Campeonato Brasileiro, venceu por 3x0 o Vasco, jogando fora de casa. Já o Internacional perdeu de 2x0 do Vitória, também jogando fora de casa. Os dois times que tiveram meio de semana bastante diferentes. O Bragantino teve vitória contra o Carabobo na Copa Sul-Americana. Já o Internacional teve a semana inteira livre para trabalhar. O Bragantino está na 5ª posição do Campeonato Brasileiro. Teve uma vitória para se manter no G5. Já o Internacional está na 13ª posição. Teve uma vitória para abrir distância da zona de rebaixamento. O Bragantino vem para essa partida 4 jogos sem saber como a derrota na temporada. Já o Internacional vem para essa partida defendendo um tabu. Desde 2021 não perde do Bragantino. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Se tem uma chance para o Bragantino quebrar esse tabu nos duelos contra o Inter, essa possibilidade é agora. Vejo o Bragantino favorito para essa partida, vou de 2x1 Bragantino. Gol de Juninho Capixaba e Eduardo Sacha para o Bragantino e para o Internacional, gol de Alan Patrick. Agora vamos falar de Palmeiras e Chapecoense. O Palmeiras, no seu último jogo no Campeonato Brasileiro, venceu por 3x0 o Flamengo, jogando fora de casa. Já a Chapecoense perdeu de 2x1 do Cruzeiro, também jogando fora de casa. Os dois times que tiveram um jogo nesse meio de semana. O Palmeiras venceu o Júnior Barranquilla pela Libertadores. Já a Chapecoense teve classificação contra o Novo Horizonte na Copa Sul-Sudeste. O Palmeiras está na 1ª posição do Campeonato Brasileiro. Teve uma vitória para aumentar sua vantagem na liderança. Já a Chapecoense está na 20ª posição. Teve uma vitória para reduzir a diferença com relação aos times que estão fora do Z4. A Chapecoense tenta sua primeira vitória fora de casa na competição. Vem para essa partida 15 jogos sem saber o que é vencer no Brasileiro. Já o Palmeiras vem para essa partida invicto como mandante. Vem de 12 jogos sem saber como a derrota na competição. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Palmeiras vai ter 6 desfalques no time titular para essa partida? Sim, mas mesmo com 6 desfalques, vejo o Palmeiras favorito e favorito para vencer com tranquilidade a Chapecoense. Vou de Palmeiras para essa partida, 3x1. Gol de Arthur, Paulinho e Alan para o Palmeiras e para a Chapecoense, gol de Neto Pessoa. Agora vamos falar de Vasco e Atlético Mineiro. O Vasco, no seu último jogo no Campeonato Brasileiro, perdeu de 3x0 do Bragantino, jogando em casa. Já o Atlético Mineiro perdeu de 1x0 do Corinthians, jogando fora de casa. Os dois times que tiveram um jogo da Copa Sul-Americana nesse meio de semana. O Vasco venceu o Barraca Central. Já o Atlético Mineiro venceu o Porto Cabejo. O Vasco está na 16ª posição do Campeonato Brasileiro. Teve uma vitória para abrir distância da zona de rebaixamento. Já o Atlético Mineiro está na 12ª posição. Teve uma vitória para subir posições.
O Atlético Mineiro vem para essa partida 3 jogos sem saber o que é vencer jogando fora de casa. Já o Vasco vem para essa partida defendendo um tabu. Desde 2019 não perde do Atlético Mineiro e São Januário. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Pelo momento de estabilidade que os dois times vêm atravessando, eu poderia facilmente num empate para esse jogo. Mas por outro lado, eu não me surpreenderia se o Atlético Mineiro aprontasse São Januário. Eu vou de Atlético Mineiro para essa partida, 2-1. Gol de Cassier e Coelho para o Atlético Mineiro e para o Vasco gol de Thiago Mendes. Agora vamos falar de Remo e São Paulo. O Remo no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu de 3-1 do Atlético Paranaense jogando em casa. Já o São Paulo empatou em 1 contra o Botafogo também jogando em casa. Os dois times que tiveram meio de semana bastante diferentes. O São Paulo teve vitória contra o Boston River na Copa Sul-Americana. Já o Remo teve a semana inteira livre para trabalhar. O Remo está na 19ª posição do Campeonato Brasileiro. Tenta uma vitória para reduzir a diferença com relação aos times que estão fora do Z4. Já o São Paulo está na 7ª posição. Tenta uma vitória para entrar no G5. O São Paulo vem para essa partida 4 jogos sem saber o que é vencer no Brasileiro. Vem de mais 7 jogos sem saber o que é vencer fora de casa na temporada. E vem de 3 derrotas seguidas jogando como visitante. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Pelo São Paulo ter voltado a vencer no meio de semana e vir com um novo ânimo, eu poderia facilmente ir numa vitória do São Paulo para esse jogo. Mas analisando o histórico recente do São Paulo nos jogos fora de casa, eu não me surpreenderia se o Remo vencesse essa partida. Eu vou de Remo, 2-1. 2 gols de Aleph Manga pro Remo e pro São Paulo gol de Pedro Ferreira. Agora vamos falar de Cruzeiro e Fluminense. O Cruzeiro no seu último jogo no Campeonato Brasileiro venceu por 2-1 a Chapecoense jogando em casa. Já o Fluminense perdeu de 1-0 do Mirassol jogando fora de casa. Os dois times que tiveram o jogo da Libertadores nesse meio de semana. O Cruzeiro venceu o Barcelona de Guayaquil. Já o Fluminense venceu o Deportivo Laguaira. O Cruzeiro está na 9ª posição do Campeonato Brasileiro. Teve uma vitória para encostar no G5. Já o Fluminense está na 3ª posição. Teve uma vitória para assumir a vice-liderança. O Cruzeiro vem para essa partida 7 jogos sem saber como a derrota na temporada. Vem de mais 3 jogos sem saber como a derrota jogando em casa. Já o Fluminense vem de 5 jogos sem saber o que é vencer jogando fora de casa. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Cruzeiro chega no momento melhor? Sim. É o favorito para o confronto? Sim. Mas analisando que o Cruzeiro tem dificuldade de vencer 2 partidas seguidas ou mais dentro do Campeonato Brasileiro, acredito que o Fluminense pode se aproveitar disso. Eu vou de Fluminense para essa partida, 1-0 gol de Serna. Bom, falamos da final da Champions League, falamos dos jogos do Campeonato Brasileiro, deixei meus palpites, espero que vocês deixem o palpite de vocês nos comentários. E antes de terminar, agradecer como sempre a quem está se inscrevendo, deixando o like, compartilhando, comentando, isso é importante mais pra mim, me ajuda a tentar crescer no canal e me motiva a fazer mais vídeos. É isso, bom fim de semana, boa rodada!